Bom dia, amigos! Tudo bem? Bora para mais uma reflexão. Hoje com musiquinha de fundo. Oi, Marcos, bom dia, seja bem-vindo. Olá, amiga espírita, bem-vinda. Estão conseguindo ouvir bem a musiquinha no fundo? Olá, Alessandra, bem-vinda. Valéria, de Jovens de Arimateia, bom dia. Bem-vinda. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Hoje nós vamos ter uma participação aqui especial com o nosso amigo Ivan Farias, da TV Chico Xavier, que já chegou, já tá aí com a gente. Eu vou colocar o fone de ouvido, apesar de eu gostar da musiquinha. Pra gente conseguir ouvir melhor o nosso amigo. Vamos fazer o seguinte, eu vou tentar fazer a reflexão sem o fone, pra vocês ficarem com essa musiquinha de fundo. E se tiver muito ruim, vocês coloquem aí no comentário. Tudo bem? Bom dia, Isa, bem-vinda, bom dia. Deixa eu colocar aqui o Ivan já aqui chegando, já tá aqui com a gente. Deixa eu colocar baixinha a música pra não atrapalhar, né? Bom dia! Bom Tudo bem, meu dia! amigo? Muita paz. Estou muito feliz Tudo que você bem? está aqui com a gente, que você topou fazer essa nossa reflexão nesse horário. Nós que agradecemos Muito a bacana. oportunidade dela. É difícil a gente conseguir colocar o pessoal para acordar nesse horário para estar aqui com a gente, porque a gente sabe que é um horário que muitas vezes o pessoal já está trabalhando, né? Ou ali naquele. Mas eu acordo logo cedinho, todo dia. É, então tá É bom. bom, é gostoso. Gente, para quem não conhece, Ivan Farias é do canal TV Chico Xavier. Quem não conhece o trabalho do Ivan, entrem aí, já comecem a seguir o Ivan. Ivan, hoje nós vamos fazer então uma reflexão aí do livro Religião dos Espíritos, falando sobre oração e provação. Que maravilhoso esse texto de Emmanuel, né? Esse livro é belíssimo e é uma oportunidade muito interessante para a gente discutir temas relacionados a esse livro. As pessoas devem realmente aproveitar essa oportunidade, né, para se debruçar nas obras de Chico Xavier, né, de Emmanuel e outros espíritos que estiveram com ele, e que pouco, né, as pessoas leem, estudam, refletem, né, sobre essa obra tão importante que Chico nos deixou. Exatamente. Eu vou ter que pôr o fone, gente, porque começou um barulhinho aqui fora. Senão eu vou conseguir ouvir você muito ruim. Deixa eu. Eu queria colocar a musiquinha de fundo, mas não vai rolar. Se concentrar aqui, tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Então, joia. Aqui já começou a agitação. Em São Paulo é assim, já vai dando esse horário, o Ah, pessoal tá acordando, começa o barulho, não tem jeito. Bom dia, uhum. Luiz. Bom dia, Thales entrando aí, Luciana. Então vamos lá, Ivan. Eu vou fazer o seguinte: eu vou começando a ler os trechos e a gente vai pausando e trazendo as reflexões, pode ser? Tranquilo. Então vamos lá. Capítulo 33, Oração e Provação. É uma reflexão de Emmanuel da reunião pública de 11/5/1959. É uma reflexão da questão 663 do Livro dos Espíritos. E ele já inicia nessa reflexão trazendo: a oração não suprime de imediato os quadros da provação, mas renova-nos o espírito a fim de que venhamos a sublimá-lo ou removê-los. Repara o caminho que a névoa amortalha, quando a noite escura te distancia do sol. Acho que aqui já dá pra gente fazer uma pausa, né, Ivan? Dá sim. É muito interessante essa relação entre oração, né, e prova, porque geralmente quando alguma provação nos chega, a primeira coisa que nós pensamos é Deus, né? E já queremos que Ele, de certa forma, resolva a situação e que tire de nós aquele problema. E a gente não imagina o quanto a aprovação é benéfica, né, para todos nós. É um momento de amadurecimento, né, de
espiritual de despertar para as coisas boas, porque à medida que nós a aprovação chegue para todos nós, então é um momento em que a gente vai começar, mesmo às vezes no momento de desespero, porque quer que saia logo aquela situação, e às vezes achamos também que aquela aprovação não cabe dentro das nossas forças, né? Mas Verdade. tudo vem dentro do limite daquilo que nós podemos carregar. E Jesus foi bem claro em relação a essa questão, né? Meu jugo é leve, meu fardo é suave. Então tudo está dentro da nossa perspectiva de força. E E eu tem acho, um objetivo por trás disso, né? acho interessante porque ele traz exatamente isso. Não peça para ser retirado, né, dessas provas e dessas aflições. Mas a partir do Exato. momento que você faz essa oração, isso te dá ânimo novo, né? Te dá essa alegria, né? Essa vontade de continuar. E ele traz muita questão da luz, né? Como se fosse uma luz que amplia, né? A nossa visão e nos dá essa nova perspectiva, né? Que aquilo ali tudo é passageiro. É verdade. E a questão do livre-arbítrio, né? A gente tem que ter isso em mente, porque se está acontecendo isso é porque nós tivemos alguma escolha em algum momento, no passado presente ou no passado de outras existências, e que nós estamos ali colhendo, né, o fruto das nossas escolhas. E Exatamente. temos que passar por isso, é importante. Eu queria só, antes da gente continuar, mandar um beijo aqui. O Uriel tá aqui com a gente, meu querido. Mandou aqui falando que te admira demais, Ivan. Admiro demais você e seu Ivan Espiritismo, por Espiritismo, Evangelho por Amor. Sou fã. Olha aí, nós também somos muito fãs, né, Ivan? Desse É nosso verdade, querido amigo. é isso. E aí ele continua. Em cima, nuvens extensas furtam-te os olhos, o painel das estrelas. Embaixo, espinheiros e precipícios ameaçam-te os pés. Então, como a gente, quando está nesse momento de aflição, a gente só consegue enxergar realmente essa nuvenzinha, né, na nossa cabeça, e a gente não consegue perceber esse painel das estrelas, né, que ele traz aqui. E interessante quando ele fala a respeito dos espinheiros e os precipícios que te ameaçam os pés, a gente só consegue ver o lado ruim, né, daquela situação. Muitas vezes a gente É, tem a oportunidade de avaliar o que de positivo tem essa situação na minha vida, né? é verdade. Quando acontecem essas coisas comigo, eu sempre lembro da questão da figura de Chico Xavier, porque ele teve uma vida muito difícil, né? As problemáticas físicas, os detratores, a vida toda, que são, de certa forma, provações que ele teve e que eu imagino às vezes que ele não precisava passar por tudo isso, né? Por conta justamente da vida devotada ao próximo, mas ele aceitava aquela situação e ia trabalhar. Aquela névoa, né? Aquela nuvem espessa ali, mas sempre com um sorriso. E era justamente esse sorriso que ele estava sempre ali, no seu semblante, e o trabalho no próximo é que ele se livrava dos espinhos, dos espinheiros do caminho. Quer dizer, era a forma que ele cuidava das coisas, era a forma de prece dele. Era justamente pensar naqueles que estavam precisando mais do que ele. E A tem gente tem que ir uma, exercitando, né, aos tem pouquinhos uma isso. frase dele que é aquela, isso tudo passa, isso também passa, né? Gente, desculpa, minha garganta hoje não tá legal. Não, mas tem Começando a problema. ficar um Não, pouquinho leva. gripada. Mas ele, eu até compartilhei esses dias essa frase, porque ele também naquele momento de aflição, ele teve vários, né, momentos, mas tem um específico que ele pediu a ajuda de Emmanuel, que pedisse, né, o consolo de Maria Santíssima, né? E aí naquele momento Emmanuel, né, falou, ok, se quer uma ajuda, eu vou trazer essa consolação, né? E aí, passado alguns dias, Emmanuel volta com a mensagem e ele, né, falou, peraí, eu vou anotar, vou tomar nota, né, dessa Uhum. mensagem dela. E aí ela trouxe, né, Emmanuel fala, isso tudo passa, ponto. É Ele falou, mas só verdade. isso, né, mas é só isso?
Então, é esse olhar, né, de que tudo passa. E eu lembro também de algumas pessoas comentarem que ele mantinha essa frase na cabeceira da cama dele, né? Que não era uma única vez que isso ia acontecer. E é interessante nessa reflexão, não só dos momentos difíceis, né, que tudo isso passa, mas também os momentos felizes, né, esses momentos que a gente tem de felicidade também passarão. É, eu já ia comentar justamente isso, que aconteceu o fato, né, com ele em relação a essa questão, né? Ele estava nas conversações lá, sorrindo e tudo mais, aí, mano, tic, aparece e diz, isso também passa. Exato, Então, nós exatamente. estamos nesse barco, nesse processo de evolução, passando por essas problemáticas, nessas felicidades, essas tristezas, essas provações, essas expiações. E temos que continuar na luta, que é importante. E a E ele que prece era é um essa espírito medicina, né? tão, né, tranquilo que conseguia de alguma forma trabalhar tudo isso, também passou por isso. Imagina nós, né, que estamos aí nessa escala de evolução, precisando ainda aprender tanto. É verdade, é verdade. E aí ele traz o seguinte: debalde consultarás a bússola, que a treva densa embacia. Se avanças, é possível que te arrojes na lama de covas encarcaradas. Se paras, é provável que padeça o assalto de traiçoeiros animais. Faze, porém, a pequenina luz e tudo se modifica. Achei fantástica essa Não é frase. fantástico? É, eu até me emocionei quando eu estava lendo e apareceu essa frase, essa pequenina luz. Quando a gente lembra de Deus nesse momento e a gente tem a ideia de que nós estamos passando por um momento difícil, aí ele nos coloca essa possibilidade, né, de chegar até ele Eu fiquei, através dos amigos espirituais. eu fiquei muito reflexiva também nessa frase e eu pensei muito nesse momento que nós estamos vivendo, né, da quarentena, que parece, né, que a gente está nesse momento que tem toda essa nuvem ao entorno, né, que as pessoas estão aí com esses pensamentos mais de aflição, né, em relação a essa doença. E o quanto Deus demonstrou a nossa beleza, essa luz, né? Essa beleza que a gente tem na natureza, com aquele céu maravilhoso que a gente teve vários dias aí, o pessoal postando o céu em São Paulo, aqui, imagino que no Brasil como um todo, né? Aquele céu cor-de-rosa, a natureza se demonstrando mais bonita nesse período. E aí, para mim, ficou muito claro essa luz, né? Divina, esse momento de acalanto que muitas vezes a gente está ali durante a aflição e a gente para observar a natureza à nossa volta e a gente vê essa luz. E quantos perderam momentaneamente os seus entes queridos, né? É um momento difícil, mesmo tendo conhecimento dessa vida após a morte, mas tem a questão da saudade, que é importante viver esse momento, né, de luto. E lembrando dessa questão do Sol, das estrelas, dos planetas, do céu, teve alguns momentos em que a gente teve uma nítida presença, né, da planeta Marte, um pouquinho pertinho, um pouco visível. E nessa noite eu estava justamente refletindo nessa questão da bondade de Deus, refletindo sobre os momentos que a gente está passando. Eu digo, caramba, a gente tem esse mundo aí afora para vivenciar, para viver. Não só é aqui restrito nesse planeta. E que nós estaremos aí pululando nesses planetas por aí no rumo da nossa evolução, né? Então, E isso muitas é a vezes a gente se bondade sente divina. tão grande, né, Ivan? A gente se Verdade. sente tão dono da verdade, e aí nesses momentos é que a gente começa a refletir o quão pequeno nós somos, né? Eu brinco que quando a gente tem essas oportunidades de ficar doente ou de passar por determinadas situações como essa que a gente está passando, são nesses momentos que a gente se sente tão pequeno, Uhum. né, que a gente precisa ali refletir intimamente, ficar pequenininho mesmo, para refletir o quão pequeno nós somos e como o universo pode nos dar aquela sacudida, né? É por isso que é preciso a solidariedade, a união, essas lives que estão acontecendo por aí afora, esse trabalho seu nesse momento, logo de manhãzinha, preparando a gente para um dia de tarefas.
é importantíssimo. É verdade. E aí, o quanto a gente também aprende, quanto a gente se vincula e conhece pessoas novas, né? Eu conheci você aí na quarentena, nesse momento tão auspicioso, né? Tão feliz. A gente está tendo a oportunidade de conhecer tantas pessoas bacanas fazendo um trabalho como esse, né? É verdade. É luz, espalhando luz, prece, ensinamentos, Eu brinco, solidariedade. eu brinco que essas pessoas que estão aqui com a gente são as nossas lamparinas, nossas luzinhas logo de manhã, né? Que dão essa energia, esse ânimo novo, né? E eu acabo ganhando muito mais fazendo essa reflexão de manhã e tendo esses amigos aí mandando aí mensagens, ou Moraes mandando aí bom dia, amigos. Acordei cedo para ouvi-los com o dom da palavra. Sábia e farta. Imagina, nós que aprendemos aqui, né, Moraes? A gente está sempre aqui em constante É, aprendizado. exatamente. Quem nos ensina é Emmanuel, né? Essa questão da solidariedade, essa união, cada um no seu ponto, né, específico, seu local, na sua casa. E aqui nós estamos unidos, aprendendo, refletindo. Um faz uma colocação, o outro faz outra, e aí nós vamos crescendo juntos. Exatamente. Bora lá. E ele diz o seguinte: o charco não perde a feição de pântano, e a pedra mantém-se por desafio que te adverte na estrada. Entretanto, podendo ver, surgirás transformado e seguro para seguir à frente, vencendo as armadilhas da sombra e as aperturas da marcha. Assim também é a oração nos trilhos da experiência. E aí ele fala muito isso na questão mesmo, na questão 663, né, do Livro dos Espíritos. Quando Kardec questiona os espíritos, se através da nossa oração nós podemos tirar algumas provas do nosso caminho, né? E aí ele reforça a importância da oração, que é essa luz que de alguma forma nos demonstra, nos mostra ali que aquele momento é muito pequeno em relação ao todo, né? Para justamente nos dar forças, mas não é através da oração que nós vamos tirar essas provas dos nossos caminhos, porque muitas vezes essas provas são oportunidades. Uhum. É verdade. A gente tem que ter essa consciência. Não obstante algumas passagens de Jesus, né, quando alguém demonstrou aquela fé intensa e ele, principalmente aquela do servo, né, que foi curado sem precisar Jesus ter ido lá à casa dele, né? Mas Exato. são momentos de eu vejo essa passagem como essa demonstração realmente de fé através da oração, né? A oração fervorosa e E eu que lembro muito da passagem do grão de mostarda, né? eita, é isso. E aí ele fala, né, apóstolos, né, como vocês não têm fé, se vocês tivessem a fé num grãozinho, como se fosse um pouquinho, né, de fé, como se fosse um grão de mostarda, vocês teriam essa oportunidade de curar, assim como eu faço. É verdade, é verdade. E às vezes a aprovação nem pode ser tirada naquele momento, mas a aproximação através da prece, de uma fé robusta, vai parecer que não estamos com aquela situação. Exatamente. É isso. A E gente quantas vê, pessoas adoecem com doenças gravíssimas, né, e passam por aquilo como, né, entendem que precisam passar por aquilo. Eu fico pensando muito nessas pessoas que têm câncer, como tem pessoas que se acabam a partir do momento que descobrem, né, a doença e que vão ter que passar por um tratamento que é penoso, né? E quantas pessoas têm essa fé verdadeira e passam por aquilo e você não percebe, assim, não demonstram, né, esse baque, né? Porque dá, querendo ou não, a pessoa realmente, ali no fundo, ela está reflexiva, repensando a vida. Mas como a nossa postura diante dessas aflições realmente nos dão essa força, né? Ter essa fé nos dá essa força para passar por tudo isso com muita tranquilidade, muita paciência, muita serenidade, né? e eu estou vivendo isso um familiar que está com um problema, né, de câncer, fazendo tratamento. É interessante que eu chego lá e eu não vi em nenhum momento reclamando e se queixando de nada. Eu acho impressionante. E como ela enfrenta a situação, enfrenta o tratamento, eu acho belíssima essa postura. Ela tem uma vivência, ela não é espírita, ela é uma aquelas católica bem praticante mesmo.
Eu digo, caramba, isso é fantástico, um negócio É. desse. E é interessante isso, né? Porque a gente tem que reconhecer em outras religiões como tem uma fé, né, potente. A gente precisa ter essa fé também, né, Ivan? Muitas vezes a gente aqui como espíritas, a gente tem esse conhecimento, mas nos momentos de aflições a gente não consegue manter essa fé verdadeira, né? É, é. A A gente gente quer precisa logo trabalhar resolver muito, né? tudo, que eu não posso ter essa situação, ter uma vida pela frente, como se a vida que nós estamos vivendo aqui é a única, né? Exato. Quando a gente vislumbra o mundo espiritual e outros que estamos esperando lá no plano espiritual, aí a gente vamos seguir em frente. Exatamente. Né? E aí ele traz o seguinte: quando a dor te entenebrece os horizontes da alma, subtraindo-te a serenidade e a alegria, tudo parece escuridão, envolvente, e derrota irremediável, induzindo-te ao desânimo, insuflando-te o desespero. Todavia, se acender-nos no coração leve flama da prece, fios imponderáveis de confiança ligam-te o ser à providência divina. E aí não tem como a gente não recordar aqui de algumas passagens, tanto nos livros de Chico, né, que a gente fala muito, né, desses momentos quando tanto os livros de Chico, quanto os livros de Manuel Filomeno de Miranda por Divaldo também, tantos momentos ali, tantas descrições dos amigos espirituais, quando a gente vê um cenário de aflição e que alguém começa a fazer uma prece ou faz um evangelho no lar, o como aquela nuvem se dissipa, né? E o quanto abre-se uma luz aí, quando ele fala dessa luz, desses fios de confiança imponderáveis, eu vejo muito a imagem que é descrita nesses livros, né? A gente não imagina o quanto é poderoso a instituição do Evangelho no Lar. Se todos soubessem da magnitude disso, faria pelo menos, no mínimo, por semana, 10 minutos ali, mesmo sozinho fazer o Evangelho no Lar. Porque ali vai se transformar no futuro um pronto-socorro para E outros quantos que estão amigos, precisando. né? Nós Quantos estamos amigos buscando luz. espíritas não fazem, né? É, nós estamos buscando luz para nós e de repente a residência se transforma num pronto-socorro. Olha que maravilha. Espíritos ali, socorristas, direto no nosso lar. Quer dizer, eles vão estar constantemente ali trabalhando no ambiente, deixando as energias dele e a gente colhendo essa energia. Né? A gente lembra também aquela passagem, né, de Chico quando começou a ter problemas nos olhos, né? Quer dizer, Emmanuel chega e dá aquela ferroada. Eu acho E ele engraçado é muito isso. bom, né? Ele dá aquela sacudida mesmo. Você tem um outro olho, vá trabalhar, né? Pare de Diga o seu reclamar, né? chapéu. Né? Jerônimo Mendonça, a vida de Jerônimo Mendonça, com problemas de deficiência visual e no sorriso, dando palestras, sendo carregado para fazer as suas palestras, né? E brincando com aquela situação, né? Quando naquela passagem, ele e Divaldo, ele brincando com ele, olha, você é o conferencista e eu quem estou sendo carregado aqui, né? E aquela Humildade, né? brincando com a sua própria situação, né? Sorrindo. A Valéria de Jovens de Arimateia, não sei se você conhece o trabalho da Valéria, se tiver oportunidade também, ela é maravilhosa. É muito importante mesmo acreditarmos na potência do Evangelho no lar. Quantos amigos, né, nos procuram aqui no canal mesmo, questionando, como eu faço o Evangelho? Eu não consigo fazer o Evangelho, gente, uma vez por semana, né? Será que nós não temos essa condição de ter essa disciplina de escolher um dia, um horário, uma vez por semana para fazer essa leitura, né? É de extrema importância mesmo, foi muito bem lembrado aqui. É verdade. Exteriormente, em torno, o sofrimento não se desfaz da cadatura sombria. A morte, ainda e sempre, é o véu de dolorosa separação. A prova é o mesmo teste inquietante, e o golpe da expiação continua sendo a luta difícil e inevitável. Mas estará em ti próprio, plenamente refeito, no imo das próprias forças, com a visão espiritual iluminada por dentro.
a fim de que compreendas acima das tuas dores o plano sábio da vida, que te ergues dos labirintos do mundo a bênção do amor de Deus. Você ia comentar alguma coisa, Ivan? É aquela questão, nós, por conta da nossa própria condição de evolução, nós estaremos vamos dizer, nessa gangorra, né, da vida, de momentos de felicidades relativas. Em algum momento chega a aprovação e nós temos que estar preparados, conscientes daquela situação e o recurso da prece. E lembrar também daqueles que estão mais necessitados do que nós, que estão sorrindo por aí. Às vezes, pessoas também com pouco alimento, restrito ou nada dentro de casa, que momentaneamente é uma provação também terrível para essas pessoas. E nós temos tudo. Levantamos de manhã, estamos assistindo essa live, juntos com os companheiros aí aprendendo, refletindo. E quantos não tem, né? E não tem nada dentro de casa e vão por aí, vão tentar conseguir alguma coisa nas portas dos outros, né? Certa vez chegou alguém aqui e falou, não tem nada dentro de casa. Isso foi no começo, poucos dias da pandemia. O menino ele faz serviços assim, corriqueiros. Tem nada dentro de casa. Tem que comer. Aquilo foi um momento muito... Foi difícil aquele momento. Porque um garoto muito trabalhador ele, muito trabalhador. E era É, noite, era 22 horas da noite. E aquilo foi dolorido demais. Aí fiz logo uma abrangência do que está acontecendo a nível do mundo, né? Porque a pandemia foi geral. e Estava no começo. eu fico pensando, Ivan, você traz essa situação, né? Muito bem colocado você trazer isso aqui. Quantos estão reclamando, né, da forma como estão trabalhando, a dificuldade de trabalhar de forma remota, né? A dificuldade com os filhos, né? Porque muitas vezes tem que dedicar o trabalho e filhos juntos dentro de casa, né? E muitas vezes reclamam. E quantos não têm trabalho, né? Quantos perderam o emprego nesse período? A gente precisa valorizar demais, né, o que a gente tem. E mesmo aqueles que tiveram redução de salário, né, muitas vezes perderam algum tipo de benefício e vivem aí reclamando. Eu fiz um post logo de manhã, né, para a gente relembrar desse ponto. Tem uma passagem, não sei se você vai recordar, tanto no livro quanto no filme do Nosso Lar, quando André Luiz fala que ele chega ali na espiritualidade, os amigos benfeitores ensinam para aqueles que estão chegando ali, que querem perguntar demais e querem reclamar muito do que está acontecendo, que bebam um golinho de água e segurem aquele gole de água na boca para poder pensar no que está acontecendo, para refletir a respeito dessas reclamações e quantos de nós só reclamamos, né? É verdade. Eu sempre, quando eu estou conversando com os meus amigos, a gente fala dessas questões, né, do merecimento do que está acontecendo. E o que a gente pode fazer através do recurso da prece e, na sua grande maioria, a prece deveria ser as nossas atitudes no enfrentamento da vida e dessas situações, e procurar, dentro das possibilidades nossas, cada um tem o seu tamanho de que pode ajudar o outro, e nesse tamanho, ajudar. Quer dizer, isso é o exercício prático da prece e da fé, né? Pensar no outro, sabe? Exatamente. Essa caridade nesse momento também, principalmente, de ouvir, né? Aqueles que estão precisando muitas vezes desabafar, colocar para fora, né, essas questões também é uma forma de caridade, porque a gente fica pensando só nessa caridade material, mas essa caridade de ouvir o outro, principalmente aqueles que estão dentro da nossa casa, que a gente não tem muita paciência de ouvir, né? Essa ciência aí da paz que muitas vezes a gente esquece de ter. A gente não imagina o valor desse trabalho, dessas lives que está acontecendo, porque quantos não estão sendo beneficiados, né? Que são momentos de reflexões, a gente começa a chegar a si de acordo com as discussões que estão sendo feitas, os ensinamentos,
Uma vez eu questionava comigo mesmo, já falei isso várias vezes, qual o sentido disso que eu estava fazendo. Porque algumas pessoas já me perguntavam, tu ganha quanto com isso? As coisas todas. E às vezes eles se admiravam que não tem nada com questão de valores em relação ao que nós estamos fazendo. E nesse dia de questionamento, logo cedo, no outro dia, uma senhora ligou lá do Paraná, bem humilde. Só o jeito dela falar já me emocionou. Ela disse, o senhor é o rapaz da TV? Eu disse, sou. Aí, mas meu filho, você está me ajudando demais. Olha que legal. Porque olha, meu marido tem problemas visuais, a minha filha tem problemas psiquiátricos, eu tenho que ficar em casa com eles, eu não posso nem trabalhar. Aí eu ligo esse negócio aqui e me ajuda demais. Aí eu achei fantástico isso. É tão Ele interessante, foi uma dá até uma resposta paz no coração, né? De tô fazendo algo pro bem mesmo. Eu senti muito essa necessidade, Ivan, nesse momento agora da quarentena, fazer esse trabalho. Acho que a espiritualidade vai nos levando para isso, né? Eu brinco que eu nunca imaginei que eu faria isso, né? De fazer comunicação nas redes sociais. Era uma coisa que eu tinha muita resistência, tinha muito preconceito mesmo. E eu falei, não, imagina eu fazer live nas redes sociais. E quando eu vi, nesse momento de quarentena, as pessoas me procurando, pedindo um apoio, uma palavra amiga, né? Eu falei, gente, não dá. Atender individualmente vai ficar muito difícil. Eu falei, então precisamos fazer isso, né? Quando a gente tem esse chamado, a gente precisa ouvir esse chamado e colocar a ação, né, para fazer, para agir, para realmente colocar aquilo em prática. Está sendo tão maravilhoso, a gente recebe tanto, né? Recebemos demais, a gente nem imagina, né? Às vezes tem um amigo muito que eu reencontrei nessa existência por conta desse trabalho, longe, lá no final do país. Olha, Ele disse, Ivan, tem um amigo espiritual meu me mandou um recado. Ele disse isso, eu digo, caramba. Aí a gente termina se emocionando mais do que tudo. Que eu sou bem chorão em relação. ah, dois! Eu brinquei aqui com o Aloysio, não sei se ele está aqui assistindo a gente hoje, mas é um companheiro que nos segue também, dá muito apoio aqui para o nosso trabalho. E ele faz também a reflexão logo de manhã, né? De manhã não, ele faz à tarde, né? Mas ele sempre me acompanha aqui de manhã. E quando ele fez a primeira reflexão dele do desafio dos 21 dias, que a gente está num desafio aqui, não sei se você sabe, Ivan, desafio dos 21 dias. Carol Oliveira desafiou todo mundo a fazer uma reflexão aqui de manhã. Eu comecei nos 21 dias, já estamos no 91, porque eu falei que eu tenho, quer dizer, vamos chegar ao 91. Porque eu comecei os 21 dias desse livro, eu falei, não dá para parar, gente. Preciso continuar e vou até o fim. Como tem 91 capítulos, nós vamos chegar até o 91, né? E aí ele faz uma reflexão e ele coloca Ave Maria de fundo, né? E eu falei, é uma música que me toca tanto que eu não consigo fazer uma reflexão com Ave Maria, porque toda vez que eu ouço Ave Maria eu choro muito, fico muito emocionada. Uma música que me traz uma paz, uma tranquilidade tão grande, né? E nos toca tanto. Eu sou chorona também. Então, muitas vezes eu ponho a música aqui, começo a fazer reflexão, eu falo, peraí, eu vou parar um pouquinho a música, senão eu não vou conseguir continuar. Interessante, né, como a música toca a gente. É verdade, é verdade. E são recursos, né, também de prece. Não estamos com condições ou força de fazer naquele momento. Coloca uma música suave, deixa o pensamento fluir. Né? Tem várias formas da gente fazer prece. Exato. Eu tenho um seguidor que ele fala, Monique, eu não sei fazer oração, né? Eu não conheço oração, nunca tive a possibilidade de aprender desde pequeno fazer uma oração, né? Um Pai Nosso, uma Ave Maria, enfim. E aí eu falei, olha, faz o seguinte, vai lá no Evangelho, tem lá no finalzinho, tem algumas orações, mas quando você quiser fazer uma oração, traz isso do fundo do coração, né? Pensa, eleva o pensamento, vê as palavras, você precisa começar. Muitas vezes a gente fica querendo achar as palavras bonitas, né? Falei, não fica buscando palavras bonitas, faça de coração, né? A partir do momento que a gente tem esse contato direto com Deus, né? Com a espiritualidade maior. Conversar com Deus como se estivesse conversando com o Pai aqui mesmo. Exato. Natural. Valquíria colocou aqui, a Mãe Maria também me faz chorar, mas de alegria. Eu também, mas essa alegria mesmo, Valquíria, não é de tristeza não, é de muita alegria.
Mas uma música tão maravilhosa, nos toca tanto, que eu não consigo, eu começo a chorar, assim, de soluçar realmente. E eu já tentei já, eu falei, minha mãe brinca, fala, ai Monique, quando você casar na igreja, minha mãe é louca pra eu casar na igreja, eu vou colocar alguém pra tocar Ave Maria. Eu falei, eu não vou conseguir chegar lá, não vou. Aí eu brinco com ela, falo, mas quem falou que eu vou casar na igreja? Ela, mas eu queria tanto que tocassem Ave Maria. Eu falei, mas não dá, eu não vou conseguir, eu não vou chegar até lá. Vou estar banhada em lágrimas, não tem condições. Aí ela brinca. Ai, Ivan, É, está dando o nosso horário, eu não quero me estender muito também, porque eu sei que nós temos os nossos compromissos, mas eu queria muito agradecer por você ter aceitado esse nosso convite, por estar aqui trazendo essa paz, essa tranquilidade que você passa aí através das suas palavras e do seu olhar. E você sabe que teremos muitas oportunidades aí pela frente para fazer trabalhos juntos. Gosto muito do seu trabalho, admiro demais também. Queria agradecer esse momento, essa oportunidade e colocar suas considerações aí finais. nós que agradecemos. E é uma oportunidade muito bela. A gente está levando, né, algo de pouco, ou que não temos, mas nos esforçamos, né, para levar um pouco de energia positiva para todos aqueles que estão junto conosco nesse trabalho. E sempre estou à disposição para fazer trabalhos, né, seja ele qual for, se for para fazer o bem, levar alguma coisa, e se for para tirar alguma coisa que eu não tenha, a gente se esforça e vai buscar em alguma coisa e nós vamos Exato. levando, e é muito emocionante esse trabalho. E a Espero espiritualidade sempre está sempre poder. nos auxiliando, né? Exato. Que Jesus te abençoe sempre nessa tua caminhada. Gratidão. Até a próxima, né? Beijo Até a grande. próxima. Até mais, gente. Obrigada a todos que estiveram aí com a gente. Bom dia.